texto de Neemias, capítulo 6. Peço a você para que abra a palavra do Senhor neste texto, Neemias, capítulo 6. Na semana passada, começamos este sermão, um sermão de 2 domingos, com esse título, Conspiração sem nada de teoria, e hoje continuamos estudando este texto. E vamos ler novamente a partir do versículo 1, para que os irmãos possam se lembrar do nosso contexto, e vamos até o versículo 19. Neemias capítulo 6, versículo 1, até o versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela verdade de Deus tão profunda, tão impressionante e tão escatológica que encontramos nesse texto. Pedimos ao Senhor que nos ajude a ter toda a atenção nessa manhã aos detalhes, ao conteúdo da Tua palavra, a tudo o que aprenderemos, para que possamos processar essas verdades e elas cresçam no nosso coração em esperança, fé e amor, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós começamos a falar de conspirações, lembra? Mas não dos Illuminati e não dos reptilianos. Se você lembra do sermão, eu falei um pouquinho desses. Mas não é dessas conspirações, talvez fictícias, que eu estou falando. Eu estou falando de conspirações de verdade. Quando pessoas, inimigos do povo de Deus, se levantam contra o povo de Deus de forma bem real,
com o propósito de derrubar a igreja do Senhor. E nisso não tem nada de fictício, isso não tem nada de fantasioso. É aquilo que nós lemos na semana passada, quando o apóstolo Paulo diz que os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal estão em guerra declarada, aberta contra os santos, contra os eleitos de Deus, e empregam todas as estratégias possíveis. E nós começamos a ver na semana passada como que o Senhor dos Exércitos abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar as artimanhas do inimigo. E Deus não somente nos dá a dica, mas Ele guerreia conosco. E Ele é por nós, para nós resistirmos no dia mau e persistirmos para a eternidade. E no meu sermão da semana passada, nós tivemos só 2 pontos, 2 artimanhas. A primeira que nós vimos é que o inimigo adora propor uma aliança para abocanhar a gente. Lembra? Nós vimos que Sanbalate, Tobias e Gesem propuseram uma conversa com Neemias, uma trégua. Vem, Neemias, vem tomar um cafezinho com a gente, vamos bater um papo, vamos encontrar lá numa cidade. Mas Neemias percebeu que eles intentavam o mal contra ele, eles queriam emboscá-lo, talvez assassiná-lo. E nós vimos que quando a gente cede a aliança com as trevas, quem acaba se dando mal é a gente. Quem acaba se lascando é a gente. E a solução que nós vimos é: fuja. Lembra? Corre. Não entra nessa jogada. Não faça trégua com o pecado. Porque nós não podemos controlar as consequências e acabaremos sendo engolidos por esse urso. E também nós vimos que a segunda estratégia não somente são alianças danosas, mas também aquela calúnia, aquela narrativa que descredita o povo de Deus. Nós vimos ali aquela 5ª carta de Sanbalate, que ele acusava Neemias de tentar dar o golpe. Lembra? Que ele queria se proclamar o rei entre os judeus e destronar Ataxerxes. E nós vimos, meus irmãos, que essa era a mais pura invenção, como todo o livro de Neemias já tem mostrado para nós, e que isso revela o que devemos esperar de Satanás. Muita narrativa falsa, desde o início, contra os servos de Deus, e para a gente vencer isso, a nossa consciência tem que estar tranquila. Nossa identidade no Senhor deve estar firmada, e temos que orar para que o Senhor nos fortaleça. Então esse é um resumo de 30 segundos ou de 1 minuto do sermão da semana passada. Mas hoje a gente continua vendo mais 2 artimanhas do inimigo, e eu confesso, meus irmãos, que essas talvez sejam as mais interessantes e complicadas de nós enxergarmos a longo prazo. A partir desse versículo 10 a 14 agora, a gente vê que a terceira artimanha é a falsa porta de saída. Depois que terminou todas essas coisas, Neemias, então, o texto nos diz, a partir do versículo 10 até o 14, que Neemias foi à casa de um homem chamado Semaías. A gente não tem muita informação de quem Semaías é. Talvez ele fosse um sacerdote, aqui pelo contexto. Mas ele foi ali para uma reunião secreta. Você já foi numa reunião secreta na casa de alguém? Eu lembro quando eu era adolescente, eu fui numa reunião secreta na casa de um amigo. A gente não foi fazer nada demais, a gente foi jogar um jogo. Mas eu adorava o tom secreto da coisa. Mas aqui o negócio era sério. Neemias tinha um problema, ele precisava resolver. E Semaías veio com uma proposta. Ele falou assim: Neemias, seguinte, vamos esconder no templo, na casa de Deus. A gente tranca as portas lá, porque ali é um local seguro, ali tem os sacerdotes, ali tem os profetas. E tem que ser agora, Neemias, porque eu fiquei sabendo que os seus inimigos estão vindo nessa noite para matá-lo. Você imaginou uma notícia dessa? Essa noite pedirão a tua alma. Bora, agiliza, homem, não é brincadeira não, vamos embora. Meus irmãos, eu fico pensando que todo mundo quer ter um amigo assim, não é verdade? Um amigo que te alerta dos perigos, que zela pela sua alma, que mostra as coisas que você não está vendo. Esse é o tipo de amigo de filme, gente confiável, gente que vai você até o final do filme. Mas se você já assistiu muito filme por aí, você sabe que tem amigo que não vai até o final, né? E esse aqui nem no início chega. Neemias sentiu um cheiro de queimado no ar. Tem fogo nesse mato. Alguma coisa está complicada. Ele sabia que esse plano não agradava a Deus. Para começar, para início de conversa, ele vai mostrar aí no versículo 11 que isso ia parecer covardia da parte dele. Olha o que ele diz no versículo 11. Homem como eu fugiria? Está achando que eu sou frouxo, Semaías? Está achando que eu vou correr da luta? Não.
E veja, pense só, meus irmãos, se Neemias, nesse momento, corresse para salvar a sua própria pele, o que o povo ia achar disso? Será que isso ia inspirar coragem? Ia inspirar o destemor? Muito pelo contrário. Isso ia minar as esperanças do povo quando o seu principal líder está correndo para salvar a sua própria vida. Além disso, meus irmãos, os versículos 11 e 12 deixam bem claro que Neemias tinha conhecimento de uma lei do templo. Uma lei lá do livro de Pentateuco, que aparece em Números, capítulo 18, versículo 22, que seria errado nesse momento para Neemias entrar no templo, porque ele não era um sacerdote. O texto lá de Números deixa claro que desde os dias do tabernáculo, uma pessoa seria passível de condenação se ela não fosse um levita ou um sacerdote e entrasse no templo de qualquer forma, sem autorização, de forma inadequada. Neemias era um exímio conhecedor da lei. Meus irmãos, essa suposta porta de saída, na verdade, era uma cilada engenhosa de Sanbalate e de Tobias, que tinham subornado Semaías para que ele assustasse e enganasse Neemias, e assim acabasse profanando o templo, manchando a sua reputação. E detalhe, se Neemias tivesse feito isso, aí sim os inimigos teriam alguma coisa para poder falar contra esse homem que até esse momento era irrepreensível. Você já fez armadilha para pegar bichinho? Já fez isso alguma vez na sua vida? Quando você pensa engenhosamente nos detalhes para alguém cair dentro da armadilha, tem muita gente que já fez isso com namorado, sabe? Vai cair na minha rede. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é algo perverso. Neemias percebeu que o conchavo ia além de Sanbalate, ia além de Tobias, ia além de Gesem. Era óbvio que os próprios sacerdotes estavam envolvidos, e os profetas, como ele diz aqui no versículo 14, tinha uma tal de profetisa Noadia, que provavelmente, além de ter concordado com esse uso profano do templo, ainda reforçaram a estratégia de Semaías com umas profetadas gospel. Sabe o que eu estou falando? Varão, Neemias, eis que vejo, varão, nuvens negras se aproximam, mas o meu Deus abre portas e fecha portas. Eis que vejo uma porta aberta e outras fechadas, vai para o templo. Gente, tem muita profetada de plantão hoje em dia. Cuidado. Neemias sabiamente testou a mensagem, ele analisou a lógica, ele comparou a mensagem com o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus e acabou expondo outro truque do inimigo. E nós vemos aí no versículo 14 que ele faz mais uma oração imprecatória, mais um lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, por causa dessas obras e também dessa profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Não esquece de ninguém, Deus. Cada um desses, o Senhor é o Deus da vingança, resolve o problema. Gente, tem muita gente, muitas pessoas que acabam se apropriando do nome de Deus para dizer que conhecem a verdade de Deus, quando na verdade possuem outros motivos ocultos. E muitas vezes essas pessoas, porque meus irmãos, se vocês soubessem a quantidade de vezes que eu no gabinete tenho que lidar com gente quebrada por causa de profetada, se vocês soubessem a quantidade de vezes, vocês iam ficar chocados. A quantidade de pessoas que em momentos de fraqueza, que em momentos de grande ansiedade no seu coração, deram ouvidos àquelas pessoas que falaram para elas exatamente o que elas queriam ouvir. Ah, essa é a porta de saída. Parece programa do Silvio Santos. A felicidade que vem. Mas, meus irmãos, essas pessoas propõem tentações atraentes. Eu lembro muito, quando eu leio esse texto aqui, me faz pensar em Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás. Durante 40 dias, Jesus conheceu um nível de fome que eu e você jamais conheceremos. Ele estava fraco na sua carne, e o diabo concentrou as tentações nas áreas mais cruciais da vida de uma pessoa: as necessidades físicas e os desejos, as posses e o poder, e o orgulho. Eu não vou entrar aqui no texto da tentação, mas é só para te lembrar disso,
que o diabo usou a Bíblia para tentar convencer Jesus a pecar. Pense nisso. Quantas vezes amigos associados podem tentar usar a própria Bíblia, versículo para você, texto fora de contexto, sabe, caixinha de promessas no livro de Provérbios, tome, biscoito chinês gospel, veja isso, olha que gostoso, só não come o papel. Aí dá lá uma promessa para você, soa tão bíblico, não é verdade? Tem tanta coisa que soa tão bíblica. Gente, eu conheço gente, vou contar esse detalhe para vocês porque é muito engraçado. Tem gente que passa corrente na internet e fala assim, porque a Bíblia diz, aí vem com uma frase de Paulo Freire, dizendo que a Bíblia, que lindo, está lá em Heresias 3,14. Cuidado, gente, porque tem muita gente caindo nessa rede e acreditando em falsos evangelhos que o apóstolo Paulo lá em Gálatas falou que são amaldiçoados, são condenados por Deus. E isso significa que você tem um dever de estudar e conhecer a Bíblia muito bem. Meus irmãos, não basta saber alguns versículos. Saber alguns versículos até o diabo sabe. Na verdade, ele conhece muito mais Bíblia do que a maioria das pessoas. Mas você precisa compreender, interpretar corretamente, reconhecer erros de interpretação, para que você seja capaz de dar resposta às pessoas. E olha, um detalhe, examine também os autoproclamados mensageiros de Deus. Sabe, os auto-ordenados, os que se multiplicam por aí. Essas pessoas muitas vezes não resistem ao teste da verdade, o teste da coerência, que é revelado na palavra de Deus. E a única forma, meus irmãos, de Jesus ter sido capaz de vencer todas as tentações do diabo, não era apenas porque ele conhecia as Escrituras, mas também porque ele obedecia à palavra de Deus. Essa é uma verdade que você precisa saber nessa manhã. Não basta conhecer a Bíblia, tem que obedecer a palavra. Lá em Efésios 6,17, lembra aquele texto da armadura espiritual? Nós ouvimos que a palavra de Deus é uma espada para o combate espiritual. Você tem que conhecer os versículos da Bíblia e manusear bem a palavra de Deus como um espadachim habilidoso. Eu gostava dos 3 mosqueteiros quando eu era pequeno. Um espadachim habilidoso que usa essa palavra contra o inimigo. Nós precisamos nos preparar para a guerra dessa forma. E um detalhezinho que eu não posso esquecer de falar aqui. Lembre-se de orar pelos líderes. Quando eu vejo o que Satanás foi capaz de fazer contra Neemias, eu fico pensando que nós temos orado talvez pouco pelos nossos líderes. Eu não estou falando em favor próprio não, tá? Eu estou dizendo de uma forma geral. Esses homens e mulheres muitas vezes são alvo especificamente da ação de Satanás, porque ao derrubá-lo, eles podem derrubar o povo de Deus, podem minar a confiança das pessoas, e você tem que pedir a Deus para que dê força aos líderes. Ore pelos seus presbíteros, ore pelos seus diáconos, você ora pelo seu discipulador? Sabe aquela pessoa que toda semana gasta um tempão lendo o livro, e pensando e meditando, e vendo o texto bíblico, para na hora do discipulado te dar um estudo que fale fundo ao seu coração? Você ora por ela? Satanás não gosta desses ensinos, não. Você precisa se posicionar dessa maneira. Ore pelos seus pais, ore pelos seus cuidadores, ore inclusive por aquelas autoridades na sua vida que nem crentes são. A Bíblia diz que nós devemos orar inclusive por elas, para a conversão, para o bem delas e para que elas sejam usadas por Deus para fazer a vontade do Senhor. E cuidado com as falsas portas de saída. Essa era a primeira coisa que a gente tinha para ver. O sermão só tem 2 pontos, o segundo é maior. Presta atenção. Note agora, em último lugar, a teimosia de quem não se dá por vencido. Meus irmãos, quando a gente chega aí a partir do versículo 15, veja comigo, o texto vai nos dizer agora que houve uma conclusão da obra dos muros. Enfim, gente, depois de 6 capítulos, esses muros terminaram, foi no dia 25, como o texto fala aí, do mês de Elul, e que marcou um tempo interessante. Quanto tempo levou para construir esse muro? Alguém sabe? 52 dias. Que obra! Gente, isso aqui é um triunfo da concentração. Dá para pensar nisso?
Você não consegue estudar para o cursinho tão rápido quanto esse povo construiu esse muro. Olha a quantidade de distrações, a quantidade de inimigos, a quantidade de assassinos sorrateiros no meio da noite, como nós vimos no capítulo anterior. E esses homens terminaram uma obra impensável, uma obra magnânima. Meus irmãos, a partir do versículo 16, a gente vê que os inimigos, quando viram isso, eles não tinham resposta, eles não sabiam o que falar, eles ficaram impressionados e perceberam que do lado dos judeus também tinha coisa no mato, que Deus era a favor deles e que Ele interviu poderosamente para que essa obra avançasse e essa obra concluísse. Meus irmãos, que coisa impressionante! O texto chega a nos dizer que os judeus agora cresceram no crédito dos povos do Eufrates, enquanto Sanbalates e o outro lá caíram no descrédito. Meus irmãos, que coisa impressionante, quando Deus é por nós, quem será contra nós? Que obra magnânima! Porém, como nem tudo é um mar de rosas nessa vida, os versículos 17 a 19 vão mostrar que durante esse tempo, as autoridades dos judeus continuaram trocando cartas com Tobias. Tobias mandava carta, recebia carta, e muita gente de Judá estava do lado dele, porque ele era genro de gente importante. O texto fala aqui que ele era genro de um judeu chamado Secanias, que nós já vimos anteriormente no livro de Neemias, era o filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. E o povo na frente de Neemias vinha e falava para Neemias de Tobias: como Tobias é uma pessoa boa, como Tobias é uma pessoa legal. E depois falavam a mesma coisa para Tobias a respeito de Neemias, mas secretamente o versículo 19 nos diz que Tobias enviava cartas para atemorizar Neemias. Pense num povinho teimoso. O muro já acabou, a obra já está feita, mas eles continuam minando a confiança, continuam disseminando facção, dissidência, briga. Meus irmãos, eu vou fazer uma coisa hoje que eu não costumo fazer em muitos sermões, então eu vou tirar o meu relógio e você vai se preparar na cadeira aí agora, tá bom? Porque esse segundo ponto agora é grande e pesado. Vamos lá. Neemias 6, esse texto que a gente está estudando, não é somente sobre Neemias 6. Se você é um bom estudante da Bíblia, e eu comecei a aprender a ser um pouco melhor estudante da Bíblia na época que eu estava no seminário, a gente começa a ver na Bíblia alguns padrões que vão muito além desse texto. Tobias, Sanbalate e Gesem, eles são de fato uma verdadeira conspiração do mal, não é verdade? A gente não percebeu isso? Mas eles são apenas um tipo e uma sombra de uma conspiração muito maior, em atuação num nível global, num nível cósmico. E eu vou fazer uma afirmação que talvez você nunca ouviu antes. Existe uma trindade que não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma trindade que as pessoas às vezes chamam de antitrindade, uma trindade satânica, que é revelada, como nós vimos hoje no livro de Apocalipse, entre Satanás, o anticristo e o falso profeta. Eu sei que quando você ouve anticristo, você já senta na cadeira aí agora. Opa, é hoje que a gente vai ouvir. Queridos, desde Gênesis 3, nós vemos que Satanás, que não é Deus, tenta ser igual a Deus. Ele tenta buscar para si a adoração que ele não tem, mas que ele deseja ter. E nós vemos agora ao longo da Bíblia Satanás empregando todos os esforços para reunir uma pseudo-trindade, no qual agora ele vai atuar e governar sobre a vida das pessoas. Todas as vezes que eu e você olhamos as nações pagãs do Antigo Testamento, e nós vemos reinos idólatras, governantes idólatras, nós estamos vendo o próprio Satanás se utilizando dos governos humanos para extirpar a verdade de Deus, extirpar o povo de Deus. O livro de Apocalipse deixa bem claro que Satanás finge ser como Deus e governará por um tempo por meio de um falso Messias, que a gente chama de anticristo.
Você pode ler sobre o anticristo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você pode ler no livro de Apocalipse, você pode ler em 1 João. Um homem que tentará tomar o lugar do Messias e será proclamado por meio de um falso profeta, um ajudante, uma imitação do Espírito Santo. E juntos, Satanás, tentando representar Deus Pai, o anticristo, tentando representar Deus Filho, e o falso profeta, tentando representar o Espírito Santo de Deus, eles, por um tempo, tentarão governar o mundo, como o livro de Apocalipse deixa bem claro, em Apocalipse capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 19. E esse texto que nós lemos hoje, do capítulo 19 de Apocalipse, ele fala que a besta e o falso profeta e os reis da terra e os exércitos pelejaram contra aquele que estava montado num cavalo branco, Jesus, o que ele chama de o cavaleiro fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. E eu sei que quando a gente vê essas cenas apocalípticas, essas cenas de final dos tempos, você já lembra de alguns filmes na cabeça, eu não sei se você já assistiu Deixados para Trás. Aí vem o filme na cabeça e você tenta imaginar, nossa, Satanás está dando um trabalhão para a gente, os crentes correndo desesperados. Mas você precisa lembrar que essas cenas finais, elas só são possíveis porque Jesus, numa cena inicial, já lidou com o diabo na cruz. Quando Jesus morreu e alcançou o perdão dos nossos pecados, e ele ressuscitou dos mortos, ele alcançou uma vitória sobre Satanás. Ele humilhou o chifrudo, como tem um amigo meu que diz. Ele colocou ele por terra, uma enorme vitória. E ao subir às alturas, a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses capítulo 2, que Cristo recebeu das mãos do Pai o poder e o cetro de autoridade sobre todo principado e potestade. E inaugurou assim o que ele chama de um reino milenar. Todo mundo quer saber desse tal reino milenar, lá de Apocalipse capítulo 20. Meus irmãos, esse reino de 1000 anos, se você quiser depois ler um pouco mais, está lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 10. Esse reino de 1000 anos não são 1000 anos literais. Mas a Bíblia se refere a esse reino de 1000 anos como todo o período de tempo localizado entre a primeira vinda de Jesus, está vendo a minha mão aqui? Minha mão direita e grande é a primeira vinda de Jesus, tá? E a segunda vinda de Jesus. Tudo que vem no meio disso é o período de 1000 anos. E é essa que nós chamamos da posição amilenista. Você já ouviu essa expressão antes? Amilenista. Um milênio que não tem uma duração literal de anos. Quando Pedro, o apóstolo, escreveu a sua segunda epístola, lá no capítulo 3, ele estava tentando encorajar os leitores que estavam ali lidando com o Império Romano, era muito complicado. E ele estava tentando ensiná-los a lidar com uma provocação constante de que muitos dos seus opositores fariam, de que a volta de Jesus estava demorando. Está demorando esse negócio. Cadê Jesus? Vocês não creem em Jesus? Vocês estão morrendo aí? Cadê Jesus? E aí Pedro ensinou-lhes a responder da seguinte forma: há todavia uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meus irmãos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesse momento Cristo está reinando sobre nós, sobre a igreja e sobre o mundo. Meus irmãos, isso não é apenas um evento lá do futuro, como os pré-milenistas afirmam. Os pré-milenistas são aqueles que creem que a vinda de Jesus, a volta de Jesus, se dará antes do reino de 1000 anos. Mas isso não corresponde ao que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus está exaltado em majestade e glória nesse momento. Você crê nisso? Ele está nesse momento reinando sobre a igreja. Ainda que não de forma final e completa, mas já reinando com sua coroa e com seu cetro de justiça. E você sabe qual foi o primeiro ato do governo de Jesus? Sabe quando o presidente é empossado, ele recebe a faixa, ele vai lá com a sua caneta Bic tentar falar quais são os primeiros atos? No caso de Jesus não tinha caneta Bic, eu te garanto.
Mas você sabe qual foi o primeiro ato de Jesus? Eu quero que você vá comigo lá. Vamos lá em Apocalipse 20? Olha agora, eu quero mostrar uma coisa impressionante para vocês. Apocalipse 20, os versículos, do versículo 1 e o versículo 2 e 3. Olha só. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Meus irmãos, o texto diz que assim que ele tomou posse, ele foi lá e mandou um anjo descer com uma chave na mão e com as correntes, para que prendesse Satanás num grande abismo por um período de 1000 anos, para que não mais enganasse as nações. Pastor, eu estou ouvindo direito o que você está falando? Você está me dizendo, então, que Satanás está preso? Sim, irmãos. Sim. E talvez agora sua cabeça deu um nó, eu sei, né? O que isso quer dizer? Que Satanás está preso. Meus irmãos, significa que ele foi de tal forma preso nesse abismo, que a sua influência sobre os seus exércitos, seus asseclas, seus demônios, foi severamente enfraquecida, foi reduzida. A atuação de Satanás em relação ao que ele podia fazer antes da vinda de Cristo diminuiu. Eu quero que vocês entendam isso. Pensa só. Antes de Jesus vir, as nações do mundo eram o quê? Majoritariamente pagãs, majoritariamente idólatras. Quem que eram os crentes do pedaço? Israel. E olhe lá, né? E olhe lá. Satanás estava rolando e deitando, meus irmãos. As nações estavam sob aquilo que alguns profetas do Antigo Testamento diziam, como Isaías, Jeremias, Ezequiel. As nações estavam sob a hipnose de Satanás, sob o engano das trevas. Mas de repente Jesus veio, meus irmãos, e eu quero dizer uma coisa para vocês: quando aquela cova se abriu ao terceiro dia, as portas das boas novas se escancararam. Porque passados poucos dias, você lembra comigo lá em Atos capítulo 1, Jesus anunciou que ele subiria aos céus e o Espírito Santo de Deus viria e daria poder à igreja, e eles seriam testemunhas empoderadas de Deus em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E meus irmãos, sabe o que aconteceu a partir de Atos capítulo 1? Você pode ler o capítulo 2, 3, 4, 5. A calha da conversão quebrou. A água, era assim, era 3.000 num dia, era 5.000 no outro. E essa igreja de israelitas, em pouco menos de um século, já estava influenciando toda aquela região, e dali para a Europa, dali para a África, e dali... O que você está fazendo aqui hoje mesmo? 2000 anos depois, seu gentio, você é um israelita pela fé no Filho de Deus. Pense nisso. A grande comissão foi possibilitada em parte porque o poder de Satanás foi reduzido. E a igreja agora avança essa explosão populacional de crente em tudo que é canto. E meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo garantiu o sucesso dessa missão até o último dia, até que houvesse crentes de toda tribo, de toda língua e de toda nação. E você está vendo isso com seus próprios olhos hoje. Mas talvez você ainda fale: ué, pastor, tudo bem, eu estou entendendo em parte. Mas eu ainda vejo problemas no mundo. Eu ainda vejo a corrupção dos homens. Eu ainda vejo a imoralidade, a distorção dos valores. Eu ainda vejo a perseguição contra a igreja. E pastor, cá para nós, parece que a coisa está só piorando. Você não se sente assim um pouco? Você se sente? Ou sou eu? Afinal de contas, pastor, Satanás está ou não está derrotado? Vou falar igual meu sogro aqui. Está ou não está? E eu quero que você pense comigo como se fosse uma luta de boxe. Pensa numa luta de boxe, é só uma ilustração, tá, gente? Mas pensa assim, que num corner, lá está Jesus.
E no outro corner está Satanás. E eles se engajam ali numa luta de 12 rounds. E quando é lá pelo 10º round, vamos supor que lá no 10º round é quando acontece a morte e a ressurreição de Jesus. Tá? É como se fosse o Rocky Balboa, quando ele dá um gancho de direita na base do maxilar do Drago. Você lembra? Aquele loirão grandão? Pimba! O que acontece com ele? Ele fica tonto, começa a ver estrelinha, bambeia, não é verdade? E está todo mundo, tanto lá no ringue quanto na tela de cinema, cai, não é verdade? Agora eu te pergunto, ele cai de imediato? Não. Ele fica de pé, batendo para tudo que é lado, para ver se acerta ainda. Meus irmãos, com o diabo é assim. Na cruz, ele tomou um gancho de direita no maxilar, mas o bichão ainda está de pé. Ele continua tentando causar o máximo de estrago possível, mesmo estando basicamente derrotado. É como aquele exército perdedor que vai batendo em retirada, mas enquanto está batendo em retirada, ainda está atirando para trás, sabe? Para ver se ainda derruba uns lá do outro lado. É isso que o diabo está fazendo. Meus irmãos, esses ainda são os últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Sabe por que tudo isso, meus irmãos? Porque Satanás é teimoso. Assim como Tobias mandando cartinha conspiratória para aterrorizar Neemias. Do mesmo jeito. O diabo é ruim de pedir arrego, meus irmãos. Eu vou falar, tem mais. Você está aí com o Apocalipse aberto? Versículo 3. O texto diz que depois que lançou ele no abismo e fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos, ele diz que depois disso é o quê? É necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Meus irmãos, ainda que a igreja tenha experimentado uma prosperidade espiritual imensa por um período de tempo, os problemas vão se intensificar na reta final. Mesmo que a gente não saiba a temporalidade das coisas aqui, quando vai acontecer, se já está acontecendo, se ainda vai acontecer, não sabemos. Mas John Frame, um teólogo sistemático muito bom, ele diz o seguinte: a posição amilenista, presta atenção, ela enfatiza que este período será um período de sofrimento e perseguição para a igreja. Nós não devemos, nesse período, esperar ter grandes riquezas ou possessões, nem sequer devemos esperar um domínio cristão tão maciço nas culturas nas quais moramos, seja na política, nas artes, na educação. Deus é quem irá tomar dessas culturas aquilo que Ele deseja salvar, mas nem tudo na cultura será redimido. Em muitos sentidos, devemos esperar uma piora gradual até o retorno de Jesus. Você já está sentindo um pouco dessa piora? Eu tenho sentido. Você sente? De verdade, eu pergunto para você. Eu não estou falando só de aquelas coisas que o pessoal fala, guerras e rumores de guerra. Sim, talvez algumas dessas questões. Mas eu estou falando da maneira sutil como a mensagem de Satanás tem amarrado o coração de muita gente. Talvez até o seu próprio coração. A incredulidade, o esfriamento, o medo, a ansiedade que nunca teve tão alta. Gente, se tivesse um termômetro de ansiedade hoje, estourava a cabeça do mercúrio. O povo morrendo de ansiedade. Medo constante. O livro de Apocalipse vai descrevendo isso em forma de uma batalha que se intensifica, e lá no capítulo 19 ele diz que essa cena atinge o ápice numa batalha final, um levante da besta, do falso profeta, dos seus exércitos, que representam ali naquele momento todos os reinos idólatras, todas as cosmovisões e valores distorcidos que se levantam contra o povo de Deus.
e contra a verdade de Deus. E eles ali, quando você lê Apocalipse 19, realmente parece uma força irrefreável, uma avalanche com um punhal de morte para matar os eleitos de Deus. Mas, meus irmãos, de repente, aquele cordeiro com aparência de morto, lá do capítulo 5, ele aparece como um cavaleiro num cavalo branco. E a descrição, meus irmãos, de Apocalipse 19, 12 a 16 é de arrepiar, porque ele diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há uma diadema, seu manto tem cor de tinto, de sangue, e da sua boca sai uma espada afiada para ferir os adversários. Essa é uma imagem de Jesus que eu não consigo fazer na minha cabeça. Uma espada saindo da boca dele. E ele é seguido por inúmeros exércitos celestiais, que também estão em cavalos e vestiduras brancas. E na sua mão há um cetro de ferro para reger as nações e executar o furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E a Bíblia nos diz que no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pense numa tatuagem. Meus irmãos, e esse cavaleiro branco no seu cavalo branco veio para vencer. E venceu. Ao término da guerra, os versículos 20 e 21 dizem que a besta foi aprisionada com o falso profeta, e os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Meus irmãos, vocês perceberam o que aconteceu? O diabo estava de pé no 12º round, grogue, porém valente, batendo em tudo que é lado, e muitos crentes na torcida estavam ansiosos, dizendo: qual será o desfecho? Será que todas as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos realmente cessarão? Será que as nossas lágrimas serão recolhidas e enxugadas? E então, meus irmãos, eis que a língua afiada de Jesus cortou o inimigo no meio. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Me permita dizer, a serpente vai beijar a lona. A serpente vai beijar a lona, meus irmãos. E sabe o que o povo vai dizer? Samba agora, sambalate. Assovia, Tobias. Foi parar no armazém, Gesem. Eu falei para minha esposa, que eu ia dançar no púlpito. Porque eu não consigo me imaginar de outra forma senão, samba agora, sambalate. E agora, diabo? E agora, morte? Cadê o teu aguilhão? Vai fazer o que agora? Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Essa é a nossa esperança. A trindade satânica, a conspiração das trevas é ficha perto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ficha, meus irmãos. Eu e você não precisamos temer conspiração alguma. Não precisa ter medo do Obama reptiliano. Não precisa ter medo do Trump Illuminati. Qualquer coisa maluca que você acha que existe, não tenha medo nem de ficção e nem das coisas verdadeiras. Porque o nosso Deus, meus irmãos, haverá de nos proteger e cuidar de nós até o dia final. Nós sabemos que Satanás é o pai da mentira. E ele não dá mole, ele não dá trégua. Ele é especialista em fazer com que o bem pareça o mal e o mal pareça o bem. E nesses últimos dias ele tem tentado iludir as pessoas, fazendo com que acreditem que ele é Deus.
Mas nós devemos confiar em Cristo, meus irmãos, como nosso Senhor e Salvador, porque essa é a realidade definitiva e final. Eu fecho dizendo que C.S. Lewis, quando ele perdeu a esposa dele, Joy, para o câncer, apesar dele ser um cristão devoto, meus irmãos, naquele momento ele foi momentaneamente tomado por um grande pesar e uma ira contra Deus, porque Deus tomou aquela pessoa que ele mais amava. Mas ele conseguiu resolver esse pesar. Ele conseguiu resolver quando ele se deu conta de que este mundo não é o real, mas apenas uma sombra da glória que há de vir. Que nós, na verdade, nunca experimentamos totalmente o mundo real, verdadeiro, porque tudo aqui, especialmente nós mesmos, é caído e manchado pelo pecado, e ainda se encontra sob uma certa influência enganadora de Satanás. Mas, meus irmãos, aqueles que são de Deus, olham para aquele com A maiúsculo, que é real, que é verdadeiro, e nós antecipamos o momento que o Senhor governará em justiça e verdade. Nós seremos assessores do presidente, meus irmãos. E a serpente vai beijar a lona, como eu quero ver esse dia com vocês. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que nós vivamos com essa esperança, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos porque essa verdade é a verdade que nós precisamos ouvir, Senhor. De que o Senhor reina sobre nós, de que o nosso inimigo, o anticristo, que Satanás, que o falso profeta, que nenhum deles resiste e resistirá à ação de Deus. Senhor, sabemos que ainda não temos todas as informações, que não vemos o quadro completo e nem sempre conseguimos identificar todos os movimentos da providência divina na história, mas uma coisa sabemos, que podemos confiar em Ti, no Teu braço forte e naquele golpe derradeiro em Satanás. Essa é a nossa esperança. Senhor, nós Te pedimos nessa manhã que o Senhor nos ajude a não cairmos nas armadilhas de Satanás. Senhor, ajuda-nos a fugir de alianças danosas. Ajuda-nos, Senhor, a não acreditarmos em calúnias e falsas narrativas. Senhor, ajuda-nos a não entrarmos por falsas portas de saída. E, Senhor, ajuda-nos a resistir a esse teimoso inimigo, porque sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Obrigado por essa esperança. Ajuda a igreja, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento e vamos entoar o cântico que cantamos na semana passada e vamos cantar alegres e firmes nesse momento novamente. A vitória é daquele que o contemplar.